Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada na última quarta-feira, apontou que em um ano 51 mil pessoas perderam suas respectivas ocupações aqui no Rio Grande do Norte. Os números mostram o que os trabalhadores há tempos já sentem na pele. O país passa por uma profunda crise econômica. Para avaliar alguns dados da pesquisa, recebemos hoje, aqui no TV Notícias, Aldemir Freire. Ele é chefe da unidade do IBGE aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite, Aldemir. Seja bem-vindo ao TV Notícias. O Aldemir, vamos começar aqui pela questão o comércio. Foi um dos setores, segundo a pesquisa, mais afetados? Isso. O comércio foi afetado bastante, mas, na verdade, praticamente todos os setores da economia estadual sofreram com essa crise. A gente perdeu quase 60 mil postos de trabalho nos últimos 2 anos, mas se a gente olhar, essa crise ela começou atingindo o pessoal da indústria de transformação, depois atingiu de forma muito forte a construção civil, depois chegou no comércio e no ano passado chegou no setor de serviços. Então ela foi se alastrando por praticamente todos os setores da economia. O setor de comércio foi afetado não só porque você teve uma série de demissões, mas também o volume de vendas hoje é inferior ao que se vendia aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, em 2014. Hoje o tamanho do comércio no estado é menor do que era em 2014, antes do início da crise. Muita gente fala a respeito da falta de incentivo com relação às pequenas empresas, mas as pequenas empresas têm um destaque especial na pesquisa. Isso, em torno de 60% das pessoas ocupadas aqui no Rio Grande do Norte estão em estabelecimentos com até 5 pessoas ocupadas. Então são os pequenos estabelecimentos são aqueles que mais concentram pessoas ocupadas, né, trabalhadores. Já aquelas empresas maiores, o topo da lista, elas em torno de 20%, 25%, e essa crise atingiu muito a elas também. Por que as pequenas às vezes não foi atingido? Porque muita gente que perdeu o emprego, por exemplo, montou seu pequeno negócio e foi trabalhar como trabalhador autônomo por conta própria. Com o CNPJ? Nem todo mundo. Na verdade, 90% dos trabalhadores por conta própria, ou seja, aquela pessoa o vendedor de picolé na praia, 90% dessas pessoas não tem CNPJ. Para quem é empregador, não. Ou seja, para quem tem uma empresa e tem empregado, 70% a 80% desses tem CNPJ. Mas quem trabalha por conta própria, sozinho, cuidando do próprio negócio, com no máximo um filho ou alguém parente ajudando, 90% não tem CNPJ. O recorte da pesquisa me parece que foi entre 2012 e 2016, é isso? Isso. Essa pesquisa começou em 2012 e ela segue, certo? Ela é contínua. Na verdade, toda semana a gente está pesquisando, né? O que a gente divulgou agora foi alguns dados, porque a gente divulga trimestralmente os dados de emprego, desemprego, renda. O que a gente divulgou agora foi um conjunto de outros dados que a gente ainda não tinha divulgado, que é quantos trabalhadores por conta própria, empresários, têm CNPJ, quantos trabalhadores estão sindicalizados, quantos trabalhadores têm associados a cooperativas. A gente completou algumas estatísticas que a gente já vinha divulgando outras e a gente completou com mais algumas agora. Mesmo diante da conjuntura extremamente negativa, me parece que as regiões Norte e Nordeste ainda estão em melhor situação do que as demais regiões do Brasil? Não. Na verdade, a crise ela atinge mais o Nordeste de forma mais alta. A taxa de desemprego ela está mais alta no Nordeste, está mais alta no Norte. E, embora nacionalmente você já sente alguns sinais de recuperação, né? A economia, o PIB provavelmente cresce esse ano, cresce alguma coisa, 0,5%, 0,7%. As ocupações vão crescer no país esse ano, diferente do ano passado, embora sejam mais ocupações informais, mas essa recuperação no Norte e Nordeste ela vai ser mais lenta. A gente aqui, por exemplo, ainda segue com o setor de comércio em queda. O setor de serviços está empatado esse ano no 0 a 0, nem está crescendo, nem está caindo, mas pode ser que termine o ano ainda com alguma queda. Então a gente pode caminhar para um terceiro ano, não está descartado, para um terceiro ano de queda na economia do Estado novamente. Se crescer, vai crescer muito pouco,
O setor de serviços talvez contrate esse ano, mas o setor de comércio, a indústria e a construção civil seguem perdendo posto de trabalho, não no ritmo que vinha perdendo em 2015, 2016, mas num ritmo menor, mas ainda perdendo. Você ainda não vê esses setores com sinais de recuperação, vê sinais de uma certa estabilização. Existe alguma relação entre a crise política que o país atravessa com a questão econômica, visto do ponto de vista desses dados? Olha, eu acredito que a crise política, ela aprofundou, na medida em que ela dificultou que lá atrás você saísse dela mais cedo, ou você não mergulhasse nela com tanta força, e a crise política permanente, porque a gente segue numa crise política permanente, ela dificulta cada vez mais, ela continua a dificultar a recuperação. Então a crise política é um componente que aprofundou a crise em determinado momento e ela dificulta você sair dela mais rápido. Então ela é um componente da crise, embora não seja a única. Então, diante da conjuntura atual, a gente pode afirmar que as expectativas não são as melhores. Então, na verdade, a expectativa é assim, a gente caminha para uma recuperação. A gente já pode dizer que saiu do fundo do poço, mas será uma recuperação lenta, será um crescimento pequeno. Ainda vai demorar um pouco para as pessoas sentirem os empregos crescendo, ainda não vai ser esse ano, então vai ser uma recuperação lenta, de baixo crescimento. No próximo ano talvez a gente cresça 2%, 2 e alguma coisa. O crescimento do emprego talvez seja mais de emprego informal do que emprego com carteira assinada. Desigual, alguns setores vão crescer, outros vão crescer, alguns setores vão crescer mais, outros vão crescer um pouco menos, não vai ser aquele crescimento relaxado. Então, mas você já tem alguns sinais de crescimento, embora não seja ainda um crescimento espetacular, um crescimento espetacular em que você tenha a recomposição de empregos e de renda para a população. Para isso, ainda vamos levar mais algum tempo até que a população sinta esse crescimento no seu dia a dia. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias de Aldemir Freire, ele é chefe da unidade do IBGE aqui no estado. Aldemir, muito obrigado pelas informações repassadas hoje aqui para a gente. Eu que agradeço e uma boa noite ao telespectador. Boa noite.